Então, na aula de hoje a gente vai ver grafos direcionados, que também são chamados de digrafos. Então, a gente falou antes na disciplina que grafos são usados para modelar uma relação simétrica. Aqui, grafos direcionados eles vão ser usados para modelar uma relação qualquer. Vamos pegar um exemplo. Então, eu digo que um divisor maximal de y vai ser um x, tal que y dividido por x é primo. Então, pega esse exemplo a seguir. Pega o conjunto S, são os inteiros de 1 até 12, né? E a minha relação vai ser o conjunto de pares x, y, tal que x é divisor maximal de y. Observe que essa relação não é simétrica, né? Se eu tenho x, y, quer dizer, x é divisor maximal de y, né? Não ocorre de que y é divisor maximal de x. Né? Então, eu vou representar essa relação aqui da seguinte forma. Eu tenho aqui um vértice para cada um dos valores de 1 até 12. Né? Todos os valores estão aqui. E eu represento essa aresta do 1 para o 2 para indicar que o 1 é divisor maximal do 2. Porque 2 dividido por 1, né, é primo, que é 2. Então, particularmente, todos os números primos, o 1 é divisor maximal dele, porque ele dividido por 1 dá um número primo. Mas não acontece que 11 dividido, né, 11 dividido por 1 é 11, mas 1 dividido por 11, né, não é primo, é fracionado, não é inteiro. Né? Então, particularmente, essa relação não é, né, simétrica. Certo? E aqui são todos os divisores maximais. Né? Então, por exemplo, 2 é divisor maximal do 10, porque 10 sobre 2 é 5. É divisor maximal do 4, porque 4 sobre 2 é 2. É divisor maximal do 6, porque 6 sobre 2 é 3. Né? E assim por diante, para todos esses valores. Então, a gente chama de um grafo direcionado ou um digrafo. Ele é uma tripla. Observem que essa definição é muito parecida com a definição de grafo. Então, eu tenho um conjunto de vértices, eu tenho um conjunto de arestas e eu tenho uma função que atribui para cada aresta a um par ordenado de vértices. A única diferença de um grafo para um digrafo é que no digrafo é um par ordenado e o grafo é um par não ordenado. Certo? Mas isso vai ser bem claro na aula de hoje. Muitas das definições que a gente vai ver vão ser muito semelhantes às definições para grafos. Certo? Então, dado o par ordenado UV, e digamos que a aresta E corresponde ao par ordenado UV, eu digo que o U vai ser a cauda da aresta E, o V vai ser a cabeça da aresta E, o U e o V vão ser as extremidades da aresta E, e eu digo que a aresta E ela vai de U para V. E a gente representa, né, como a representação dos vértices, e a aresta vai ter uma direção, né, indo de U para o V. E a gente usa, né, esse U setinha V para indicar que existe uma aresta de U para V. Então, assim como para grafos, uma aresta cujas duas extremidades são iguais, a gente vai chamar de laço. E arestas múltiplas vão ser duas arestas que correspondem ao mesmo par ordenado. Então aqui eu tenho, né, arestas múltiplas. Porém, observem que essas duas arestas que vão em sentidos contrários, elas correspondem a pares ordenados diferentes. Então a gente não considera que esse par de arestas são arestas múltiplas. Eu digo que um digrafo ele é simples se cada par ordenado é cabeça e cauda de no máximo uma aresta. Né? Cada par ordenado acontece como par cabeça e cauda de uma única aresta no máximo. Quer dizer, é exatamente a definição de uma relação. Certo? Agora observem que aqui é uma das diferenças de grafos para digrafos. Em digrafos, por essa definição, eu permito um laço, né, para cada vértice. Por essa definição, eu permito um laço para cada vértice, enquanto dois laços já teriam um digrafo que não é simples.
né? Eu também permito que eu tenha aresta indo e voltando, porque isso não conta como arestas múltiplas. Não tem o mesmo par não ordenado, não é par cauda e cabeça, né, de duas arestas, são pares ordenados diferentes. Então, particularmente, né, esse digrafo aqui vai ser simples. Dois laços não é duas arestas na mesma direção, no mesmo par, não é simples. Né? E assim como para grafos, em um digrafo, par UV representa uma aresta de U para V. Também são semelhantes, né, as definições de caminhos e ciclos. Né? Então, um caminho é um grafo, né? E aqui são exemplos de caminhos. É um digrafo, não é? Em que eu posso ordenar os vértices desse digrafo, né? De forma que eu tenho uma aresta de U para V, se V vem imediatamente depois de U na ordem, certo? Enquanto um ciclo também é semelhante a grafos, é um digrafo com o mesmo número de vértices e arestas, onde eu tenho uma ordem circular para os vértices, tal que eu tenho uma aresta de U para V, se o V vem depois do U nessa ordem circular. Né? Então, particularmente, com o mesmo número de vértices e arestas, né, isso aqui é o ciclo, não é, com um vértice. A partir de um digrafo, às vezes é interessante falar sobre o grafo que é obtido, né, a partir desse digrafo, desconsiderando a orientação das arestas. Então, particularmente, a gente chama esse grafo aqui, ignorando a orientação das arestas, de grafo subjacente do digrafo D. Então, em geral, e aqui é um exemplo, quando eu falar sobre quando eu falar só sobre digrafos, em geral a gente usa G para um digrafo. Mas quando eu falar de um grafo e um digrafo ao mesmo tempo, como é nessa definição, a gente usa D para o digrafo e G para o grafo. Sobre a conectividade, né, digrafos tem alguns tipos distintos de conectividade. Enquanto eu tinha só um caminho entre um par de vértices, no caso de um grafo, eu tenho um caminho indo e voltando, o fato de que isso não é verdadeiro para um digrafo gera, né, definições diferentes. Então eu digo que um digrafo ele é fracamente conexo se o grafo subjacente dele é conexo. Já eu digo que ele um digrafo ele é fortemente conexo ou forte. Aí, nesse caso, eu peço que para cada par de vértices, cada par ordenado de vértices, eu tenho um caminho de U para V. Então, eu tenho que ter um caminho de U para V e de V para U para cada par de vértices. Aí, eu vou chamar de fortemente conexo ou forte. Né? Então, particularmente, todos esses caminhos aqui não são fortemente conexos. Eu não tenho um caminho indo e voltando para cada par de vértices. Embora este caminho aqui seja fortemente conexo, só com um vértice, certo? Mas todos os caminhos são fracamente conexos, incluindo esse. Ele é fortemente conexo, ele também é fracamente conexo. Já os ciclos, para qualquer par de vértices, eu consigo um caminho indo e um caminho no outro sentido circular do ciclo voltando. Então, os ciclos são fortemente conexos. Né? Agora, uma componente forte, ou também chamada de componente fortemente conexa, de um digrafo, aqui são os subgrafos fortes maximais. Então, particularmente nesse exemplo aqui, né, eu tenho, aqui são as componentes fortes desse grafo. Observe que as componentes fortes de um digrafo, né, então, vamos só observar isso aqui, né? Então, esse vértice aqui eu só tenho uma aresta saindo. Eu não tenho como, se eu tiver qualquer outro vértice, voltar para ele. Né? Então, eu não tenho como ele estar junto com outro vértice numa componente forte. Né? Esse aqui também. Embora eu tenha aresta chegando e saindo, a única aresta chegando é daquele cara que só tem aresta saindo. Né? Então, eu não consigo, desse vértice, chegar nesse. E todos esses vértices aqui formam uma componente forte.
né, de qualquer par de vértices eu consigo chegar de um no outro. Particularmente, eu tenho esse ciclo aqui que permite eu chegar entre qualquer par deles de um no outro. E eu tenho esse ciclo aqui que também permite que eu chegue de qualquer um deles no outro. Além do mais, tem esse vértice em comum que eu consigo chegar de qualquer vértice aqui. Eu uso o ciclo para chegar no vértice em comum e eu uso o outro ciclo para chegar no outro vértice, né? Particularmente, isso aqui diz que as componentes fortes particionam os vértices, né? Porque todo vértice sozinho ele é forte, né? Então cada vértice está em pelo menos uma componente forte. É só pensar num subgrafo maximal forte dele. Por outro lado, eu não tenho duas componentes fortes que compartilham um vértice. Por quê? Porque se eu tivesse, eu tenho como de qualquer vértice daqui chegar lá e desse vértice ir para qualquer outro vértice da outra componente forte, né? E o sentido contrário eu também consigo fazer, porque desse vértice eu consigo ir para o vértice central e do vértice central eu conseguiria ir para cá. Então, se eu tenho duas componentes fortes que se intersectam, na verdade elas têm que ser a mesma, né, componente. Isso aqui teria que ser uma componente só, certo? Então, algumas observações que eu falei, né? Caminhos com pelo menos dois vértices são fracamente conexos. Convexo também é fracamente conexo, né? Cada vértice e um caminho, na verdade, induz um componente forte. Então, cada um desses vértices, as componentes fortes do caminho são os vértices, né? E os ciclos são fortemente conexos, né? Tem exatamente uma componente forte. Então, mais algumas definições, né? Subgrafo, isomorfismo, decomposição e união é exatamente a mesma definição. Vocês voltarem a ver a definição, é a mesma coisa, né? Então, subgrafo, tem um subgrafo de um digrafo, é outro digrafo, né? Com subconjunto diverso, subconjunto de aresta, é a mesma, né, função de incidências. Isomorfismo é a abjeção, decomposição é a coleção de subgrafos que particionam as arestas, né? E união é a união de grafos. O que muda, né? Então muda um pouquinho a matriz de adjacências, muda um pouquinho a matriz de incidências. Vamos ver como é que fica para digrafos, né? Então, matriz de adjacências, a posição IJ contém o número de arestas de VI para VJ. Então vamos olhar para esse grafo aqui. Qual é a matriz de adjacências desse grafo? Está bem aqui, né? Então eu indexei aqui, né, a matriz de adjacências, né, por vértices nas linhas e vértices nas colunas. Então, se eu olho, por exemplo, o vértice W, eu olho para a linha W, o que é que eu estou vendo? Quantas arestas vão de W para os outros vértices? Quantas arestas saem de W? Eu tenho só uma aresta indo para o Y. Então, nessa linha eu tenho 1, porque tem uma aresta indo para o Y, e 0 para os outros vértices, né? Olha aqui, por exemplo, o vértice X, na linha X. Na linha X, o que é que eu vejo? Eu vejo quais arestas saem de X, né? Então, sai uma aresta para o W e uma aresta para o Y. Então, eu tenho uma aresta para o W, uma aresta para o Y e 0 para o resto, né? Aqui, por outro lado, na visão das colunas, eu sei quantas arestas chegam naquele vértice. Então, por exemplo, no caso do X, que é essa coluna, chega uma aresta do Y. Então, aqui eu tenho uma aresta chegando do Y e 0 arestas dos outros vértices. Já a matriz de incidências, né, o que é que eu tenho? A matriz de incidências, eu tenho as linhas que correspondem às vértices, as colunas às arestas. Agora, a gente tinha na matriz de incidência para um grafo, 1 se fosse extremidade da aresta e 0 caso contrário. Aqui, como a aresta tem direção, então eu vou colocar mais 1 se o VI é cauda da aresta, eu vou colocar menos 1 se ele é cabeça da aresta e 0 se ele não é nem cauda nem cabeça daquela aresta. Então, olhando para cá, nesse grafo, o que é que eu tenho? Olhando na visão das arestas, cada aresta tem uma cauda e uma cabeça. Então, cada uma dessas colunas tem 1 mais 1, 1 menos 1 e o resto é 0. Né? Então, se eu olhar, por exemplo, para essa aresta C, na coluna C, essa aresta vai do X para o Y. Então, é mais 1 no X, menos 1 no Y e 0 no resto. E se eu olhar para a linha
Quando eu olho para uma linha, como por exemplo o X, aí eu tenho a lista de todas as arestas que incidem nele. As arestas A e C, ele é a cauda dessa aresta. Então, nesse caso, aparece no A e no C mais 1. Na aresta D, ele é a cabeça dessa aresta. Então, na cabeça aparece menos 1. E no resto, ele não é nem cauda nem cabeça, é 0. Agora, sobre os graus dos vértices, tem um pouquinho de diferença nos digrafos. Por quê? Porque tem dois tipos de arestas, da incidência na aresta no vértice. A aresta pode sair do vértice ou pode chegar no vértice. Então, a aresta saindo do vértice a gente chama grau de saída. Então, o grau de saída a gente representa por D+. Esse mais, você pode imaginar o seguinte, na matriz de incidência, ele era mais 1, né? Então, o grau de saída a gente denota por D mais de V, é o número de arestas com cauda V. O grau de entrada, que a gente representa por D menos de V, é o número de arestas com cabeça V, o número de arestas que chega em V. Aí a vizinhança de saída, né, para grafos o grau era D, a vizinhança era N. E aqui a gente tem vizinhança de saída e vizinhança de entrada. A vizinhança de saída do V são os vértices do grafo, tal que tem uma aresta do V para o X. A vizinhança de entrada são os vértices do grafo, tal que tem uma aresta do X para o V. E assim como a gente tem grau de saída e grau de entrada, para grafos a gente considerava o grau mínimo e o grau máximo. O grau mínimo era o delta minúsculo, o grau máximo era o delta maiúsculo. Aqui eu tenho o grau mínimo e máximo de entrada. Grau mínimo de entrada é delta minúsculo, grau máximo de entrada é delta maiúsculo menos, né? É o menusinho que diz que é de entrada. E o grau mínimo e máximo de saída, grau mínimo é delta minúsculo, grau máximo é o delta maiúsculo. Para grafos a gente tinha a fórmula da soma dos graus. Para digrafos eu tenho algo semelhante. O que eu tenho? Eu tenho que, se eu somar os graus de saída de todos os vértices, isso é igual à soma do grau de entrada de todos os vértices, que vai ser aqui o número de arestas do grafo. Por que isso é verdade? Porque cada aresta é cauda ou cabeça de exatamente um vértice. Então, cada aresta aqui conta exatamente uma unidade nessa soma. Não é? Porque ela é cauda de exatamente um vértice. Então, nessa soma, ela conta exatamente uma unidade. E essa soma conta só incidências de arestas. Da mesma forma, para o grau de entrada. Ela é cabeça de exatamente... Cada aresta é cabeça de exatamente um vértice. A gente também tem passeios, trilhas e circuitos, também de forma muito semelhante a grafos. Então, passeio é uma sequência alternada de vértice e aresta. A única diferença aqui é que eu tenho vértice, aresta, vértice, aresta. É só que essa aresta, ela tem que ser uma aresta que vai do vértice anterior para o próximo vértice. Então, EI vai de VI menos 1 para VI. É a única diferença que tem para passeio. Já o resto é tudo praticamente igual. Trilha, passeio sem repetição de arestas. Passeio fechado, primeiro e último vértice são iguais, a mesma definição. Circuito é uma trilha fechada. Também, mesma definição para grafos. Trilha euleriana, mesma definição. Trilha contendo todas as arestas do digrafo. Muda o que? Grafo para digrafo, né? Circuito euleriano. Circuito contendo todas as arestas do digrafo. Digrafo euleriano. Digrafo que tem um circuito euleriano. Mesma definição para grafos e digrafos. Agora, para grafos, a gente tinha um resultado que garantia que o grau mínimo indica que eu tenho um certo ciclo. Quer dizer, era grau mínimo pelo menos 2, então G contém um ciclo. Aqui eu tenho o seguinte: se o grau mínimo de saída for pelo menos 1, ou se o grau mínimo de entrada for pelo menos 1, então G contém um ciclo. Certo? Observe que o grau mínimo ser pelo menos 1 não indica que o grau máximo é pelo menos 1. Dá um exemplo aqui. Então, por exemplo, o grau mínimo de entrada nesse grafo é 0. Porque esse vértice aqui
tem 0 arestas entrando. O grau mínimo de saída nesse grafo aqui é 1, porque esse vértice tem uma aresta saindo, esse vértice tem uma aresta saindo. Também tem um entrando, mas bem. Então, o grau mínimo de saída pode ser 1, enquanto o grau mínimo de entrada pode ser 0, certo? E particularmente quando um dos dois é pelo menos 1, como esse, eu tenho que ter um ciclo. É isso que esse resultado diz. E a demonstração é bem semelhante. Né? O que é que eu faço? Eu pego um caminho maximal. Digamos que esse caminho maximal vai de U para V, ele é maximal no grafo. As extremidades são U e V. Aí o que é que eu faço? Se o grau mínimo de saída for pelo menos 1, então eu olho para o V. Como no caminho ele não tem nenhuma aresta saindo, mas ele tem no grafo, então ele tem que ter uma aresta saindo. Essa aresta não pode ir para fora do P, porque senão teria um caminho maior. Isso quer dizer que uma aresta saindo do V tem que ir para dentro do P. Aí nesse caso, né, eu uso essa aresta saindo junto com o caminho do P para formar um ciclo no grafo. Né? No caso em que o grau mínimo de entrada é pelo menos 1, é o mesmo argumento, só que agora para o U. Tem uma aresta chegando no U. Como não pode vir de fora do caminho, vem de dentro do caminho e eu acho o ciclo ali. Certo? E a gente tem um resultado semelhante, né, para mostrar que um digrafo ele é euleriano. Né? Mas o enunciado é um pouquinho diferente. Né? Então, particularmente um digrafo é euleriano se e somente se para todo vértice o mesmo número de arestas que entra é igual ao número de arestas que sai. Né? Particularmente toda vez que eu entro no vértice eu tenho que sair dele. Né? Digrafo euleriano, né, tem um circuito euleriano. Eu passo por todas as arestas exatamente uma vez e volto para o vértice inicial. Né? Então, o grau de entrada tem que ser igual ao grau de saída, mas a gente tem que se preocupar, né, como por exemplo com grafos assim, que ele não é euleriano. Por quê? Porque embora todo mundo tenha grau de entrada e saída igual a 1, eu tenho mais de uma componente aqui, né, fraca, que contém pelo menos uma aresta. E no fundo é isso que a gente precisa. Não é? Quer dizer, ele é euleriano se somente se o grau de entrada é igual ao grau de saída para todo vértice. E o grafo subjacente tem no máximo uma componente não trivial. Lembrando, componente não trivial é com pelo menos uma aresta, que aqui não tem. Certo? Duas componentes do grafo subjacente que tem pelo menos uma aresta, não triviais. Certo? Demonstração vai ficar como mais um exercício da disciplina para vocês. A demonstração é bem semelhante ao que vocês fazem para, né, o que a gente fez para grafos eulerianos, ou qualquer uma das demonstrações. Então vamos ver uma aplicação de circuitos eulerianos em digrafos. Então eu vou considerar, né, strings binárias com n bits de tamanho n. Quantas strings eu tenho, né, binárias com n bits? Eu tenho 2 elevado a n strings. Para cada uma das n posições eu tenho 2 escolhas. Aí a pergunta é a seguinte: se eu tenho, né, será que eu consigo colocar, né, a pergunta é: será que eu consigo colocar esses 2 n bits de forma circular? Então, se eu colocar 2 n bits de forma circular, eu vou colocar uma sequência aqui. 0. Peraí. Então, vou fazer o seguinte. Deixa eu voltar aqui. Então aqui eu vou pegar logo esse exemplo aqui, é um exemplo para n igual a 4. Eu teria 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Já vou voltar para definir. 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Então
Então, quantas sequências de 4 bits existem? Eu tenho 2 elevado a 4, que é igual a 16 sequências, né, com 4 bits. Agora, eu coloquei esses 16 bits de forma circular, tal que eu acho todas essas 16 sequências olhando para 4 bits consecutivos. 0, 0, 0, 0. O próximo, 0, 0, 0, 1. O próximo, 0, 0, 1, 1. Depois, então essas são as sequências circulares. 0, 1, 1, 1. Né? Depois, 1, 1, 1, 1. Né? E assim por diante. Deixa eu ver se eu consigo desenhar isso aqui um pouquinho mais organizado. Aqui eu tenho 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Não está muito mais organizado não, mas vai ter que ser assim. 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Né? Aqui são todos de forma circular. Então, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Desculpa, tá muito feio. Vou fazer de novo. Desculpa. Então vamos lá. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Pelo menos está mais organizado. 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, e termina, né? Volta. Não? Não, porque eu não comecei direito. Tá aqui. Não, tava lá no meio. Tá. De 0, 0, 0, 0. Então essas são todas as sequências de 4 bits circulares. E aí aparecem, né? Eu não tenho nenhuma repetição. Então é exatamente isso que eu quis colocar aqui. Existe um arranjo cíclico de 2n bits. Aqui é o arranjo ciclo de 2n bits. Né, de forma que todas as substrings de n bits consecutivos sejam distintas. Ou seja, todas as 2 elevado a n strings binárias de tamanho n aparecem. Será que existe isso? Aqui a gente deu um exemplo para n igual a 4. Certo? Desculpa que demorou para verificar, mas um exemplo para n igual a 4. Para que eu precisaria disso? Né? Então, digamos que eu tenho essa sequência. Aí o que eu posso usar? Eu posso usar se eu tiver um disco giratório. Digamos que isso aqui seja um disco giratório. E eu preciso marcar, né, que tenha essa quantidade de posições. Tenha, digamos, n maiúsculo posições, que é 2 elevado a n minúsculo posições distintas. E eu quero representar cada posição de uma forma, né, de uma forma pequena. Particularmente se eu tenho 2 elevado a n posições, eu preciso de pelo menos n bits para representar, para diferenciar 2 elevado a n valores distintos. Então, será que eu consigo representar cada uma das posições por n bits? Posso. Né? Como é que eu faço? Para cada uma das posições eu guardo 1 bit. E para falar sobre o valor de qualquer posição, como por exemplo esta posição, eu olho para os 4 bits anteriores. Isso vai ser uma identificação única,
né, por causa da propriedade que a gente tem, é uma identificação única daquela posição do disco. Então, né, nesse caso, então cada uma das n posições armazena um bit, como esse caso aqui, né, e os últimos nzinho, que são log do n maiúsculo bits, né, identificam unicamente a posição do disco. Esse arranjo cíclico a gente chama de ciclo de de Bruijn. O sobrenome dele é de Bruijn. Então é ciclo de Bruijn, certo? Para isso a gente vai definir um certo grafo Dn, particularmente chamado de grafo de Bruijn. Então, para esse grafo, né, o conjunto de vértices vai ser o conjunto de tuplas binárias com n-1 bits. Então, cada vértice vai ter n-1 bits. Eu vou ter uma aresta de A para B. Se os últimos n-2 bits de A concordam com os primeiros n-2 bits de B. E essa aresta vai receber um rótulo que vai ser igual ao último bit do B, do destino. Né? Então, particularmente aqui é o D4. Aqui eu tenho, né, os vértices, eu tenho o vértice 0, 0, são as sequências de... Aqui são os valores dos vértices, que são sequências, né, de 3 bits no D4, né, n-1 bits. E eu tenho uma aresta, né, saindo desse vértice para aqueles vértices que começam com 1, 0. Né? Então, esse aqui começa com 1, 0, esse aqui começa com 1, 0. Quando ele termina com 1, 0, 1, aí eu tenho um rótulo de 1. 1, 0, 0, aí eu tenho um rótulo de 0 da aresta. Certo? Particularmente, por exemplo, esse vértice aqui, ele termina com 0, 0. Quais são os vértices que começam com 0, 0? Tem esse aqui e tem ele mesmo. 1, 0, 0, 1, aí a aresta com rótulo 1. 0, 0, 0 é a aresta com rótulo 0. E o que a gente mostra? A gente mostra o seguinte. Primeira coisa, esse de grafo Dn, ele é euleriano. Quer dizer, tem um circuito que passa por todas as arestas exatamente uma vez. E se eu olhar esse circuito euleriano e pegar os rótulos das arestas, em qualquer tal circuito euleriano, ele vai formar um ciclo de de Bruijn. Vamos voltar para a página anterior e só verificar, né, que no fundo essa sequência aqui corresponde a um circuito euleriano desse de grafo. Então eu vou fazendo aqui em cima, né? Então eu tenho eu vou colocar aqui, ó, aquele 0, 0, 0 inicial é bem aqui, ó, 0, 0, 0, 0. Aí depois tem 1, 1, 1, 1. Então vamos lá, 1, 1, 1, 1. Ele foi lá para o outro lado. Aí depois tem 0, 1, 1, 0. Vamos lá, 0, 1, 1 e 0. Aí depois tem 0, 1, 0, 1. Que é bem aqui, 0, 1, 0, 1. Aí, bem, começa de novo aqui onde a gente tinha começado, que essa aqui era a primeira aresta, né? Então tá aí o meu circuito euleriano que gera, né, que gera essa sequência aqui. Então, né, o resultado que a gente vai mostrar ele é euleriano, né, e os rótulos das arestas em qualquer circuito euleriano formam um ciclo de de Bruijn. Então a gente vai quebrar essa demonstração em duas partes. A primeira é mostrar que esse grafo, o Dn, ele é euleriano, certo? Então, ele é euleriano por quê? A primeira coisa que eu vou mostrar é que o grau de saída de todo vértice é 2 e o grau de entrada de todo vértice é 2.
Então por quê? Né? Então, pega um vértice qualquer aqui. Eu vou fazer essa demonstração aqui do lado. Então aqui eu tenho n-1 bits e eu vou ter uma aresta se um outro vértice compartilha esses, né? Então aqui eu estou, digamos, V1, V2 até Vn-1. Agora, quantos vértices começam com V2 quantos vértices começam com V2 até Vn-1? Bem, como eu tenho todas as sequências de n-1 bits, eu tenho 2. Esses que começam exatamente com essa sequência com 0 depois, e o outro que começa com exatamente essa sequência com 1 depois. Então eu tenho uma aresta exatamente para esses dois vértices. Da mesma forma, o grau de entrada de todo vértice também é 2. Né? Por quê? Porque quando eu olho para essa sequência, V1 até Vn-2, Vn-1, aqui são os bits do V. Quais são os vértices que apontam para ele? Bem, para ter uma aresta chegando nele, os últimos bits desse vértice tem que ser iguais a esses primeiros. Então eu tenho que ter aqui V1 até Vn-2. V1 precisamente até Vn-2. E quantos vértices tem essa sequência de bits? O 0 com V1 até Vn-2 e o 1 com V1 até Vn-2. Então esses aqui são os dois vértices que apontam para o V. Então o grau de saída de todo vértice é 2, o grau de entrada de todo vértice é 2, né? E ele é fortemente conexo. Por quê? Porque eu posso chegar, né, em um vértice qualquer de qualquer outro vértice. Certo? Como? Né, eu faço da seguinte forma. Eu vou partir de um vértice qualquer, digamos que eu não sei qual é o valor dele. Então eu vou passar pela aresta cujo rótulo é B1. De cada vértice, né? Então aqui há algo interessante, que de cada vértice eu tenho o rótulo da aresta igual ao último bit do destino. Então eu tenho para cada vértice uma aresta saindo com rótulo 0 e uma aresta com rótulo 1. Eu posso sempre escolher sair pelo rótulo 0 ou o rótulo 1. Agora o rótulo que chega num vértice é sempre o último bit dele. Então eu sempre chego com o mesmo rótulo, Vn-1, Vn-1. Né? Aqui, por exemplo, vamos ver aqui nesse grafo que a gente tem como exemplo. Então nesse vértice eu tenho uma aresta 1 saindo e uma aresta 0 saindo. Mas como o último bit dele é 1, eu só tenho arestas com rótulo 1 chegando. Certo? Então, se eu estou num vértice qualquer, né, que eu não sei qual é o valor, se eu passar por uma aresta com rótulo B1, eu vou, né, eu vou copiar isso aqui, que vão ser esses 4 primeiros bits aqui, ou os primeiros n-2 bits, e o último bit vai ser B1. Se agora eu passar por uma aresta com rótulo B2, né, aí eu vou para esses últimos n-2 bits vão ser iguais a esses primeiros n-2 bits. Quer dizer, são esses 3 que eu não sei o que é e o bit B1. Como o último rótulo é B2, esse bit é B2. Né? E se eu continuar seguindo B3 e seguir até Bn-1, eu estou sempre colocando os bits dos rótulos que eu estou seguindo, né, no final. Se eu passar B1, B2 até Bn-1, eu vou chegar exatamente no vértice. Né? Então quando eu passar pelo rótulo Bn-1, eu vou chegar exatamente no vértice B1 até Bn-1. Certo? Então de qualquer vértice que eu tiver,
eu consigo chegar em qualquer vértice específico. Então eu tenho um caminho entre qualquer par de vértices. Certo? Então, particularmente, ele é fortemente conexo. Então, grau de entrada igual a grau de saída para todo vértice. Se ele é fortemente conexo, particularmente, né, ele tem o grafo subjacente tem no máximo uma componente não trivial. Né, o grafo subjacente é conexo. Né, então, particularmente, o DN é euleriano. Então, a gente quer mostrar agora, né, que os rótulos das arestas em um circuito euleriano qualquer, né, formam um ciclo de De Broglie. Né? Então, é esse mesmo argumento que eu já falei para vocês. Para chegar em qualquer vértice A, que é A1 até a N-1, as últimas arestas que tem antes de chegar aí tem que ser, né, no sentido contrário, a última aresta tem que ser a N-1, a aresta anterior tem que ser a N-2 e as N-1 arestas anteriores tem que ser, né, a N-1, a N-2 até a 1. Né? Porque a aresta sempre concorda com o último bit, foi o mesmo argumento que eu falei. Né? Então, o argumento aqui é: se eu cheguei nesse circuito, nesse vértice aqui, então a última aresta é Bn-1, a anterior, né, é Bn-2, Bn-3, é B3, B2, B1. Para eu chegar em um vértice, eu sei exatamente quais são os bits anteriores. Né? Por outro lado, de quantas formas tem como eu gerar a sequência A1 até a N? Bem, então, se eu passei por a sequência A1 até a N-1, então eu estou no vértice A, que tem esses N-1 bits. Agora, o próximo bit que eu vou passar, eu vou sair por uma aresta saindo do AN. Desculpa, desse vértice A. Existe exatamente uma aresta que tem esse valor AN. Então, como eu só vou passar por essa aresta exatamente uma vez, então eu vou seguir essa sequência aqui exatamente uma vez. Né? Por outro lado, quer dizer, eu chego nesse vértice e saio dele exatamente duas vezes. Uma com bit 0 e uma com bit 1. Então, eu vou fazer todas as sequências com esse código inicial e com o próximo bit sendo 0 ou 1. Qualquer. Então, eu faço todas as sequências possíveis. Certo? E toda sequência aparece, né, pelo menos uma vez. Certo? Eu tinha falado no começo da aula, né, que a gente tinha falado sobre um digrafo simples. Né, e ele era um pouco estranho, né, no fundo, porque tinha laços e tinha meio que arestas múltiplas, mas que em sentidos contrários. Né? Essas definições que eu vou falar aqui, né, elas vão ser um pouco mais interessantes para a gente, pelo menos, né, talvez sejam mais interessantes para vocês. Então, assim como a gente tinha o grafo subjacente, o que o grafo subjacente fazia? Ele pegava um grafo direcionado e tinha uma versão, né, não direcionada daquele grafo. Agora, uma orientação de um grafo G, aí aqui eu vou escolher uma orientação para cada aresta. Então, é um digrafo D obtido para escolher uma orientação ou de x para y ou de y para x para cada aresta do grafo. E um digrafo orientado, tem o digrafo simples e tem o digrafo orientado. O digrafo orientado é uma orientação de um grafo simples. Então, num digrafo orientado eu não tenho laços, né? E eu não tenho arestas múltiplas, que são duas na mesma direção. Eu também não tenho arestas em sentidos contrários no mesmo par. Certo? Então, isso é um digrafo orientado, que é uma orientação de grafo simples. Um digrafo orientado em particular, que a gente chama, é o torneio. O torneio ela é uma orientação de um grafo completo. Então aqui particularmente eu botei um exemplo do K5 orientado. O que é esse K5 orientado? Né? Em qualquer par de vértices, né, eu vou ter uma direção de um para o outro. Particularmente um torneio, né, e o nome torneio, ele vem do fato de que ele modela um campeonato, onde todos os pares jogam exatamente uma vez entre si. E para cada par, eu coloco uma aresta de U para V se o U venceu a partida. Eu coloco de V para U se o V venceu a partida. Né? Então, de uma certa forma, aqui eu estou dizendo, olha, o R venceu desse cara
e o R perdeu de todos os outros. Particularmente isso aqui não serve para um jogo que possa ter empate, né? Mas imagina que tem pênalti, sei lá. Né? Então o torneio serve, né, para um campeonato em que cada time ou jogador joga com todos os outros exatamente uma vez e sempre tem um vitorioso, certo? E particularmente uma pergunta interessante é: quem vence um torneio? Né? Se vencer alguém significa, né, de que vencer alguém tem uma aresta saindo, então particularmente o ideal seria talvez o que? Escolher aquele vértice que tem maior grau de saída. Isso pode de uma certa forma ser ambíguo, porque tem orientações, né? Eu vou dar aqui uma orientação do K5. Né? Eu consigo orientar de forma que todo vértice tem o mesmo grau de saída. Particularmente aqui todo vértice tem grau de saída 2 e grau de entrada 2. Então é possível que talvez não tenha exatamente um claro vencedor. E a pergunta aqui é: tem alguma outra medida que pode ser usada? Bem, a gente vai falar sobre uma outra medida que pode ser usada, talvez assim, que possa ser útil para alguém querer enrolar no jogo, né? Mas bem, a gente não está vendo aqui se está enrolando ou não, a gente está vendo uma medida sobre grafos, né? Então, certo. Então, em um digrafo, um rei é um vértice que alcança todos os outros por um caminho de tamanho no máximo 2. Então, nessa divisão de se eu tenho uma aresta para o outro vértice, quer dizer que eu venci aquele vértice. Então, o rei, ele é meio que aquele cara que quer, né, se esnobar, assim, que se garantiu, talvez. Aí, para todo mundo, ele diz: olha, digamos que o X é um rei. Então, ele diz: olha, eu te venci. Né? E caso ele tenha perdido do Y, aí ele diz: grandes bostas, eu venci esse cara e ele te venceu, então de uma certa forma eu sou melhor do que você, né? Claramente isso aqui eu não estou definindo quão justo isso é, né? Até porque eu separei aqui porque esse vértice aqui ele é um rei. Por que ele é um rei? Né? Porque embora ele tenha perdido de praticamente todo mundo, ele venceu uma pessoa que derrotou todos os outros. Aí para esse cara aqui ele diz: haha, eu te venci. E para esses aqui ele diz: haha, venci este cara que te venceu. Não é a melhor motivação não, mas bem, é um rei num digrafo, certo? E particularmente o que a gente vai mostrar, né, que embora o rei enrola 1, né, seja uma forma de dizer, né, o que a gente vai mostrar é que todo torneio tem um rei. Particularmente, né, a gente vai mostrar que todo vértice com grau máximo de saída, ele é um rei. Certo? Então como é que a gente vai mostrar isso? A gente vai fazer o seguinte: eu vou pegar um vértice X que tem grau de saída máximo. Aí eu vou considerar um vértice Y tal que o X não alcança o Y com um caminho de tamanho exatamente 2. Certo? Ele não tem um caminho de tamanho exatamente 2 para o Y. Não sei o caminho de tamanho 1. Certo? Pode ser que a aresta seja do X para o Y ou não. Mas de um caminho de tamanho exatamente 2, ele não tem para o Y. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou olhar para o X e eu vou olhar para todos os vizinhos de saída do X. Né? Eu não sei se o Y está lá dentro ou não, mas eu vou pensar nos vizinhos de saída do X que não são o Y. O que eu posso dizer dessa aresta do Y para todo vizinho de saída do X que não é o Y? Se eu tiver essa aresta, né, do vizinho de saída do X para o Y, eu teria um caminho de tamanho exatamente 2 para o Y. Então o que é que eu tenho? Eu tenho que cada uma das arestas do Y para os vizinhos de saída do X que não são Y,
ela tem que ir na direção do y para esse vértice. Certo? Aí vem a pergunta: e no par entre o x e o y, qual deve ser a direção dessa aresta? Então, quando isso aqui acontece, é só considerar o seguinte: o que é que eu sei? Eu sei que o grau de saída do x é maior ou igual ao grau de saída do y, porque o x tinha grau de saída máximo. Se essa aresta fosse do y para o x, o grau de saída do y seria maior. Então, a aresta tem que ser do x para o y. Certo? Então, quando eu não tenho um caminho de tamanho exatamente 2 para o y, é porque eu tenho um caminho de tamanho 1. Certo? Então, um vértice de grau máximo é rei. Certo? Bem, é só isso pela aula de hoje. Obrigado, pessoal, e até a próxima.